Glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo e Ele tem manifestado o seu amor para conosco. Amém, irmãos? Que maravilha você estar aqui. Cumprimente o irmão que está do lado. Estou vendo um casalzinho lá atrás. Muito bom vê-los aqui. Muito tempo que eu não os via. Sejam bem-vindos, amados do Senhor. Estou vendo que já tem uma herança nas mãos aí, né? Que bênção. Família crescendo, Deus abençoando. É muito bom, irmãos. Nós somos o povo de Deus, uma família maravilhosa. Deus nos chamou, Deus nos escolheu para estarmos aqui. Amém? O crente, ele ama estar na casa de Deus. O servo de Deus ama estar ouvindo a palavra do Senhor. Nós não temos outro prazer do que não seja na lei do Senhor e nela meditarmos de dia e de noite. Significa todo o tempo estarmos ligados no Senhor. Amados de Deus, eu quero hoje, como sempre, trazer uma palavra que mexa com a nossa consciência, uma palavra que mova verdadeiramente as nossas vidas. É importante que você saia daqui sacudido, que você possa pensar e a sua mente está aberta para receber sempre o renovo de Deus, amém? Quando nós vimos para a casa do Senhor, é o que acontece lá com o próprio Jeremias falando, né? Que ele consegue entender que Deus move através da sua palavra. E ele vai mover o mundo, as vidas, as nações, através da sua palavra. Eu quero ler com vocês em Marcos, capítulo 5, uma passagem que narra momentos marcantes em relação à provisão de Deus dentro de um propósito de quebra de maldição. Marcos capítulo 5 revela, pode colocar, Beta, a partir do versículo 1. Isso. Revela muita coisa. Eu quero que você seja completamente mergulhado, como esses dias eu fui. Eu sempre ensino os crentes dessa casa, os irmãos, a terem mais de uma Bíblia. Tem aquela Bíblia que é a Bíblia normal, mas tem aquela Bíblia que é a tua Bíblia de estudo, mesmo que você faz igual a minha, assim, rabisca e anota. E não tenha só uma versão de Bíblia, não. Tenha mais de uma versão. Porque você vai comparando, vai estudando, aquilo vai te alimentando. Gente, é muito gostoso estudar a palavra de Deus. E vai fazendo o quê? Fortalecendo a sua fé. Vamos ler. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Em outra tradução diz assim, eles foram para o outro lado. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com corrente, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu, prostou-se diante dele e gritou em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormente." Pois Jesus lhe tinha dito: "Saia deste homem, espírito imundo." Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Meu nome é Legião," respondeu ele, "porque somos muitos." E implorava a Jesus com insistência que não os mandassem sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima.
os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu a permissão e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. E a manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncia-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Você pode se assentar. Tem muitos elementos fortíssimos nesse texto. Tem muita coisa substanciada de Deus que envolve eu e você e o mundo, envolve o plano de Deus. Esse texto está recheado de ações e manifestações da glória de Deus sobre obstáculos e ações malignas que tentam impedir o mundo de receber a verdadeira mensagem de Deus. Como nós podemos nos abastecer com tantas verdades, é analisarmos, trazer até a nossa alma, se permitir ser permeáveis por essa palavra tão poderosa, irmãos. Não tem como a gente não entender esse texto, que ele não marque profundamente cada um de nós. Quando a gente percebe a ação de Deus, e aqueles que são partícipes desse texto, eles presenciam o maior mover do amor de Deus sobre os incautos, sobre a dureza da alma debaixo de um tacão maligno. E por mais que as pessoas estejam tatuadas, estropiadas, por mais que estejam sofridas, o amor de Deus é capaz de chegar aonde está a miséria, os párias da sociedade, aqueles que são miseráveis, são afastados do convívio, mas são elementos de busca do amor de Deus. Você pode dizer amém? Deus ainda está preocupado com gente debaixo de total desgraça. Essa é a revelação do Evangelho. Isso aqui é Evangelho puro. Porque está fora dos guetos religiosos, das catedrais religiosas. Jesus se adentra pelas vielas, pelas cidades. Jesus, ele vai ao encontro das almas famigeradas, perturbadas, desassociadas, para salvar, para buscar. Isso é o Evangelho. É o que nós estamos vendo aqui. Eu quero dizer para você que não foi o homem que procurou a Deus para buscar a sua salvação. Em nenhum tempo, desde o Gênesis
ao Apocalipse, nós vamos ver um Deus santo atrás de homens pecadores, de gente arruinada. Deus estendendo as mãos através de leis, de profecias, através da graça, estendendo o manto da salvação, da recuperação, da chance, da oportunidade. Deus indo atrás, porque Deus amou o mundo. O mundo que deu o seu Filho unigênito. Então a gente vai ver que a preocupação da Bíblia é contar a história. E a história do esforço de Deus para salvar o homem. A história da preocupação do ente santo, maravilhoso, eterno, que está fora da nossa capacidade de compreensão e de definição, atrás de pessoas largadas. Gente se tornou os párias da sociedade, gente arrebentada. Eu quero que você saiba disso, que a salvação é um produto do amor de Deus e não temos como definir por que Deus nos ama. Ele nos ama porque Ele é amor e agora a partir daí Ele vai fazer coisas maravilhosas, poderosas. E a gente vê através desse texto, eu, Roberto, você, a humanidade, numa figura também representada como esse que era o maníaco de Gerasa, o doente, dominado por espíritos maus, que de uma forma ou de outra, ele estava no substrato da sociedade, mas quem quer que esteja em sã consciência, que não faça a vontade de Deus, também está nas mãos do inimigo, irmãos. Por mais que isso seja duro de dizer, por mais que isso seja uma coisa que possa magoar as pessoas, quem não faz a vontade de Deus ainda está sob a tutela do mal. Ele estava numa condição muito desgraçada, mas cada um de nós trazemos uns resquícios, ou trazíamos os resquícios dessa vida. Esse Geraseno, em algumas traduções, como Mateus fala, Gadareno, porque Gerasa era uma vila, Gadara era uma cidade, mas seja Gerasa em Marcos, Gadara em Mateus e Lucas, significa que existe uma preocupação de Deus de ir atrás do perdido. Isso me chama muita atenção porque Jesus deixou o outro lado. Isso não acontece ali na cidade de Decápolis, na cidade aonde estava aquela confederação das 10 cidades, no latim Decápolis, 10 cidades, que eram um conglomerado de cidades que se aglomeravam para uma vivência comum. Mas o importante é que isso não acontece simplesmente ali em Gerasa. Acontece no coração de Deus. É o que eu quero que você entenda. Esse texto aqui é muito profundo, porque o amor de Deus não começa aqui, mas isso é um símbolo, uma representação. Porque quando também Jesus deixou o outro lado onde ele estava, na eternidade, nos céus, com o Pai, com toda a sua roupagem de Deus, não havia como salvar o homem a não ser se ele não buscasse o perdido. E a Bíblia nos fala lá em Romanos 3, 23, a respeito de que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O texto é claro, não havia um justo sequer. E para alcançar essa humanidade perdida, Jesus teve que deixar o outro lado, deixar a eternidade. Ele teve que vir se vestir dessa roupagem humana, dos sentimentos humanos, para viver entre nós. E por isso Deus usou Maria
por obra do Espírito Santo que foi gerado nela, para que Jesus se tornasse um de nós. E ele veio, deixou toda a eternidade, toda a grandeza como Deus para ser como um de nós. Jesus deixou o outro lado. Porque se ele não deixasse o outro lado, eu e você estávamos arruinados. Se ele não deixasse o outro lado, nós estávamos perdidos, debaixo de uma chancela de desgraça, de maldição. Porque o inferno era justamente o destino de todos nós. A perdição eterna. Por isso Jesus deixou o outro lado e veio se tornar como um de nós. E eu quero que você entenda bem isso. Que ele deixou o outro lado para vir a essa terra. Porque ele veio para salvar aquilo que havia sido perdido. Amém? Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha, o texto é muito claro. Quando chega no processo de desenvolvimento da missão de Jesus, ele deixa Cafarnaum. Cafarnaum é como um centro das suas habilitações de trabalhos ministeriais. O seu quartel-general, o seu QG era Cafarnaum. E Jesus deixa, nesse momento, a sua estadia mais confortável, mais tranquila, para ir para o outro lado. Para o sudeste da Galileia, para enfrentar o mar da Galileia, para buscar alguém que estava endemoniado, alguém que estava perdido, alguém que ninguém dava valor. Jesus foi para o outro lado, enfrentou todas as dificuldades daquele mar e chegou do outro lado. Ali, Jesus estava chegando na terra dos Gerazenos. Pessoas que criavam animais, pessoas que tinham tudo voltado para a criação de gados. Uma vida muito confortável em relação à vida econômica, um estado bom. Gente que tinha condições boas, mas no meio dessa gente existia alguém ali atormentado, perturbado. E ele era considerado como um homem bicho, né? Um homem que vivia nos sepulcros. Um homem que vivia pelado. Um homem que vivia se escondendo e ao mesmo tempo ele vivia numa destruição total. Porque a Bíblia nos fala que ele era levado a uma condição de miséria tão grande que se retalhava com um pedaço de pedras. Ele se cortava, se sangrava. Um homem mal cheiroso, sem juízo, endemoniado, vivia comendo coisas nojentas. E já era uma coisa que marcava, porque quem vivia nos cemitérios era gente com essa estirpe de condição. Gente sofrida, era gente largada. Os mendigos mais desgraçados ficavam jogados lá dentro do cemitério. E esse era um tipo daquele que dominava esse lugar tão sórdido, tão terrível. Ele vivia dominado pelos espíritos imundos. E esses espíritos imundos acabavam com a vida dele. Destruía a sua vida. Tirou ele do convívio da família, da sociedade. Estampa-se na cara da cidade um desgraçado, um maldito.
e pensar que Jesus sai do seu conforto mais uma vez e diz: olha, eu vou atrás desse que está debaixo dessa tutela de maldição. E Jesus vai, e quando Jesus atravessa, que chega naquele lugar, o demônio se manifesta, o demônio fica irritado, porque o demônio tem que se irritar com a presença de Deus. Aonde tem a glória de Deus, o mal não pode prevalecer. Amém, igreja? Aonde tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, a igreja, aonde tem um movimento do Evangelho do Senhor, o mal tem que se manifestar. Tem que ser realmente manifesto, porque chegou o maior dos maiores. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus! E o espírito que estava naquele homem começa a se manifestar. E começa a falar com Jesus a respeito de que a sua presença estava o incomodando. Incomodando aquela legião. Se pensar em legião, pelo número de exército romano, pelo menos de 400 a 600 soldados. Imaginam vocês, porque quando esses demônios saem, eles carregam a manada de porcos, contando 2.000 porcos. Vocês imaginam a força, a fúria desses demônios dentro do corpo daquele homem. Era um bicho. Um homem que vivia marcado como alguém que comia restos de coisas impuras no cemitério. Você entende o que é o amor de Deus? Você entende por que Jesus veio a esse mundo? Você entende o que é o Evangelho de Deus? Nós não podemos tatuar, não podemos dizer, ó, é o fim, acabou, não tem jeito, para aquilo que o sangue de Jesus Cristo comprou. Não podemos jamais, olha, não adianta, pare, nunca vai ser salvo, nunca vai ser atingido. Quem somos nós, irmãos? Quem somos nós para delinearmos aonde Deus tem que trabalhar? Achamos que o gueto religioso está aqui dentro da igreja, maravilhoso, confortável. Deus, Ele trabalha em todos os lugares, Ele trabalha em todas as famílias, Ele é capaz de chegar em lugares absurdos e provocar mudanças, e salvar, e libertar, e curar. Ele pode tudo. Em alguns comentários chegam a dizer que quando eles atravessam, chegam na terra dos Gerazenos, e aquele demônio se manifesta de forma tão forte contra Jesus, algumas tradições dizem que Pedro desembaiou a espada, porque a coisa era séria. Mas Jesus, que é o dono de todo amor, de todo perdão, Jesus, que é o dono de toda alma, repreendeu aquele demônio. Sai desse corpo. Sai. Queridos, eu quero pensar com vocês aqui a respeito dessa manifestação de demônios no mundo, nas famílias. Eu quero pensar com vocês a respeito dessa manifestação de demônios na vida de homens e mulheres. A Bíblia fala a respeito que havia pessoas doentes com espírito de cegueira, que era demônio. Alguns tinham demônios que encurvavam os seus corpos. Outros que tinham espírito de demônio e era surdo e mudo. E nós sabemos que os demônios estão aí se alastrando. Muito mais manifestações nós podemos ver dentro da palavra de Deus. Mas existem demônios que dominam regiões, pontos geográficos, demônios que atuam dentro de uma família,
que vai de geração em geração. Existem demônios que trabalham em ruas, em esquinas, em cemitério, em cachoeiras, demônios que trabalham em estradas, demônios que põem vícios, demônio que cerceia as pessoas e trocam sexo, demônio que trabalha por todos os lados. Nós estamos vivendo hoje uma realidade, não podemos jamais impedir de que o Evangelho seja visto como Jesus viu. Os demônios dominando a vida de um homem. E a sociedade não ligava para isso. Não se preocupavam com isso. Achava que era mais um maníaco, um lunático, um doente. E era um homem endemoniado. E eu quero falar para vocês que há uma ação da trindade satânica no mundo. Está na Bíblia. Apocalipse capítulo 16, versículos 13 e 14. Nós podemos ver, é uma afronta, o inimigo lançar a sua trindade, fazendo essa forma de disparar a sua ignominia a Deus e à humanidade. Olha o que diz. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de que, irmãos? Demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você entenda esse texto. João está falando aqui da manifestação do espírito imundo. Do espírito imundo que está promovendo ações contra Deus. Primeiro, o dragão aqui significa Satanás. A Bíblia fala que da boca dele sai esse espírito de imundícia. Do dragão, sai da boca da besta e do falso profeta. E nós sabemos que o mundo, ele está dentro de uma visão religiosa. E a besta faz e promove essas ações. Esse espírito em que reúne toda essa maldição. É o ecumenismo satânico. Nós não podemos, irmãos, jamais não entender quem é o rei de toda a terra, quando se promovem paralelamente um tipo de um Deus que pode salvar, que pode libertar, pessoas que estão requerendo como homens aquilo que só pertence a Deus, a honra, a glória e o louvor. É uma ação da besta trazer essa adoração para ela. É um levantamento de afronta contra Deus. Falso profeta são os falsos mestres, falsos ensinos. Não pensem vocês que Satanás vai aparecer, com chifre, com rabo, com cauda. Ele vai aparecer justamente com essas ações. E não somente com essas ações, porque o texto é muito claro que diz o seguinte: eles são os espíritos maus que fazem milagres. Bota o versículo 14 aí, Beta. Esses demônios fazem milagres. Porque uma das ações do inimigo, de Satanás, é tentar imitar a Deus. Tomar a glória que é de Deus para si. Satanás tem poder e está trabalhando para enganar o mundo, para enganar as pessoas. Pessoas estão atraídas por sinais, por manifestações, por movimentos.
em vez de buscarem a verdade, em vez de viverem a verdade. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. E eles vão desde o mais alto escalão do poder econômico, social, até o ralé. Esses demônios se manifestam assim, e pessoas são enganadas, são seduzidas. Nós não podemos servir a Deus pelo que Ele faz, pelas suas maravilhas. Precisamos servir a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por nós. Amém, igreja? Às vezes eu vejo pessoas concorrendo por um lugar, porque lá vai dizer, olha, vai ter milagre, vai ter isso, vai ter aquilo. E existe um espírito maldito. O texto também em Tiago fala a respeito dessa realidade do inimigo trabalhar. Tiago nos fala no capítulo 2 do versículo 19, que a astúcia do inimigo é tão grande que ele pode se transformar em um anjo de luz, bonzinho, maravilhoso, queridinho. As pessoas vão adorá-lo, vão dizer, não, ele é bom, não tem nada demais fazer isso, fazer aquilo. Servindo a Deus e adorando aos santos, aos demônios, né? Você crê que existe só Deus, só um Deus? Muito bem. Até mesmo que, irmãos, os demônios creem e tremem e estremecem. A gente tem lutado muito e eu vou continuar. Não há libertação, não há salvação se você não tiver entendimento do Evangelho. Pessoas querem servir a Deus sem entender o que é o Evangelho. O Evangelho chega através do entendimento, do conhecimento. Não há libertação. As pessoas gostavam muito de ver pessoas caindo endemoniadas. E você expulsa o demônio está esperando a pessoa lá fora. E manifesta de novo. E fica naquele jogo. Entra e sai, e entra demônio, e sai demônio, entra demônio, e sai demônio. E fica nesse jogo. E virou doutrina na igreja. Virou doutrina. Culto de libertação. Demônio cai, demônio levanta. Demônio cai, demônio levanta. Quando o Evangelho entra na vida de uma pessoa, o demônio não pode mais voltar. Por causa do conhecimento. Porque aquele que começa a reinar é maior do que o valente. Amém, irmãos? Você pode aplaudir o Senhor? As maiores dificuldades que a gente tem é justamente ensinar o povo. Uma das ações do falso profeta é trazer falso ensino. Os falsos profetas, como diz o livro do Apocalipse, têm essa missão de confundir a mente. E pessoas que uma vez entregaram suas vidas a Jesus, mas não tiveram entendimento, o demônio vem com mais 7 demônios, como diz a Bíblia. E a gente fica nessa canseira, expulsa demônio, sai demônio, entra demônio. O que estava acontecendo com esse homem era justamente isso. Ele precisava conhecer Jesus. Ele precisava ter entendimento de Jesus. Ele precisava saber que Jesus podia libertá-lo. E nós encontramos que o estado desse homem era deplorável. Arruinado, desgraçado, violentado pelas maiores forças satânicas, sem consciência, totalmente desnudado, deplorável, envergonhado, humilhado, sujo, fedorento, comendo coisas nojentas, considerado como monstro, maníaco,
de Gerasa. E Jesus foi ao seu encontro, amém? Nessa hora, algumas pessoas estão nos ouvindo através da rede social, estão nos ouvindo através de um vídeo. E eu sei que tem pessoas que estão dominadas pela cocaína, pela maconha, pela bebida, gente marcada, tatuada, gente até que já ouviram falar, não tem jeito para vocês, gente que não conseguem nem ter paz. E eu quero dizer para vocês, não importa o estado de vocês, não importa, escute isso que eu estou falando, quantas vezes o diabo te usou, quantas vezes você foi usado pelo diabo, quantas vezes você foi usado pelo mal. Eu quero dizer, o Jesus que nós temos, Ele é capaz de curar, libertar, te limpar, te purificar e te dar nova vida. Glória a Deus, igreja. Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Quando eu olho, irmãos, esse texto, eu vejo quanta gente que foi usada, enganada. Porque o diabo engana. O diabo engana. Eu conheci pessoas que tinham medo de largar as coisas do inimigo, porque o inimigo enganava, falando coisas terríveis contra a família, contra filhos, contra os pais, porque é o que ele sabe fazer de mais eficaz, é a mentira. Esse homem estava assim, não tinha jeito. Não tinha jeito. Para o homem, para a religião, não tinha jeito. Mas Jesus, que é todo poderoso, o Deus dono de toda a alma. Eu não vejo, irmãos, as pessoas que estejam agora debaixo de um tacão de maldição, de vício, de pecado, de adultério, de toda espécie de desgraça espiritual, que essas pessoas não têm jeito. Tem jeito sim. Existe um Deus poderoso que vai ao encontro, vai até onde essas pessoas estão, vai atrás dos excluídos, vai atrás dos marginalizados. Esse Deus que nós pregamos é um Deus que não tem limite de regiões, limitações geográficas. Ele pode agora mesmo, em qualquer lugar, em qualquer estado que a pessoa estiver passando. Esse é o Deus que nós servimos. O maníaco de Gerasa nos ensina uma grande lição, que por mais que a pessoa esteja endemoniada, não é o fim, não é ponto final. Porque se Jesus pode salvar um homem como esse, ninguém pode escapar das mãos do Senhor. Ele salva a todos. E o texto é muito claro, que os demônios estavam resistindo que Jesus expulsasse. O texto diz no versículo 10, e pedia com muita insistência a Jesus que não expulse os espíritos maus para fora daquela região. O que eles pediram? Não nos mande para o inferno. Nos deixe por aqui, porque o trabalho deles é regional. Não sei se você já percebeu, mas existem lugares que a gente fala, olha, ali tem a presença do mal, e tem mesmo. Tem esquinas, tem alguns lugares que a gente sente, olha, aqui é para uso de droga, é para prostituição, é para lascívia, é para fofoca, lugares que é armado para pessoas cometerem assaltos. São os lugares onde os demônios vivem. E eles pediram a Jesus, olha, nos permita continuar aqui enganando esse povo. Existe muita coisa nesse texto. Por que Jesus permite que os demônios
entre nos porcos. Mas será um assunto para uma outra hora. Eu quero dizer para você que não há demônio, não há espírito, não há nenhuma legião que possa resistir o poder do nome de Jesus. Não há. Levante a sua mão aí, em nome de Jesus. Levante a sua mão com autoridade sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa. Não vale maldição. As suas mãos são as mãos que Deus vai usar para operar, para decretar a falência do mal e para trazer a glória dele aonde você estender as mãos. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você passe por um lugar e você sente a presença do mal, meu irmão. Levante a tua mão. O demônio tem que sair. E existem coisas, irmãos, que a gente vai ter a dimensão do mundo espiritual. Só você vai ver. Quando eu quero dizer isso, nem todos vão enxergar, nem todos vão sentir. Mas você está ligado no Senhor, você vai ter realmente essa sensação. Vai levantar a tua mão, vai dizer: Senhor, eu repreendo agora. Jesus repreendeu. Versículo 12 diz: os espíritos pediram a Jesus com insistência: nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou e os espíritos saíram do homem. Amém? Diga comigo: os espíritos saíram do homem. Mais uma vez, os espíritos. Esse é o teu Deus. A Bíblia nos diz, e eu aqui imagino, que deram roupas para aquele homem, mas com certeza ele foi limpo, tomou um banho. O homem estava endemoniado, debaixo de uma desgraça tão miserável. O versículo 15 diz: quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava endemoniado por demônios, né? E ficaram espantados, porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Aquele homem vivia de mutilação, vivia se cortando. Aquele homem era um completo ser vazio, sem esperança. E ele se mutilava, se sangrava. Mas agora, quando a comunidade concorreu onde Jesus estava, viram um homem transformado. Um homem limpo. Um homem pleno de juízo. Um homem que agora estava livre daquela maldição. E a comunidade ficou espantada. Ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Eles ficaram estarrecidos. Sabe, queridos irmãos, a salvação veio para todos. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crer. Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer que ninguém seja destruído pelo mal. O inimigo não é dono de alma nenhuma. Ele é abusado. Ele se adentra, prevalece com engano, com mentira. Crentes se aperfeiçoam na palavra de Deus. Não é por nada não. Mas quantos aqui que estão perdendo uma guerra espiritual porque não têm se alimentado melhor da palavra de Deus? Sua igreja oferece isso. É estudo, é louvor. Está recebendo as pessoas para crescerem na fé.
Esse é um tempo de nós entendermos que é através desse conhecimento, desse entendimento, vai acontecer libertação, vai acontecer santificação. Talvez você esteja gerando uma consciência dura, ríspida, a respeito de quem não está servindo a Jesus. Seus pensamentos sejam pensamentos até de ignorar, de não ter mais paciência com essas pessoas. Deixe o amor de Deus dominar essas almas. Deixe o poder de Deus se manifestar, irmãos. Quem somos nós para dizer, não tem jeito? Como aquele Gerazeno, daquela cidade, estava perdido, moribundo. Eu quero dizer para você que o teu Deus é o Deus que transforma. É o Deus que transforma. Você pode dizer amém? Transforma. Uma vez a pessoa chegou para mim e falou assim, porque eu fumo, e o vício do cigarro é o vício mais difícil. Não existe vício difícil para Deus. Diga comigo, não existe vício difícil para Deus. Deus cura, salva e liberta qualquer pessoa em qualquer estado. Não importa se é maconha, se é cocaína, seja o que for, a imundícia dessa vida, Deus salva, cura e liberta. Deus salva, cura e liberta. Diga comigo, Deus salva, cura e liberta. Levante a sua mão, diga de novo isso. Deus salva. Mais uma vez. Mais uma vez. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Não tem vício difícil. Não podemos ficar nesse engano. Por isso você tem o estudo aqui na casa do Senhor, toda quinta-feira, para aprender a palavra de Deus. Venha, meu irmão, venha com sede, venha com vontade. Aprenda, venha para a escola dominical, venha para os cultos. Participe. Esteja incluído, envolvido. Receba de Deus. Uma das maiores ações de engano do inimigo é dizer, não tem problema não, vamos ficar aqui em casa. Não, tua casa não é igreja. Tua casa é a tua casa. A igreja é quando nós estamos reunidos aqui, ó. Aí sim é a igreja. O Senhor se manifesta entre nós. Quando você está na sua casa, você está na sua casa. Você é templo do Espírito. Mas você precisa ser edificado. É aqui que você ouve a palavra. É aqui que você recebe a oração. É aqui que você recebe os estudos, os ensinamentos. Você é edificado. Você é tratado. Você ouve a voz de Deus. É aqui. Quando você está aqui, meu irmão, absorva mesmo. Tira teu pensamento das coisas erradas, lá de fora. Esteja ligado no louvor, na adoração, na mensagem. Olha, preocupação, meu irmão, deixa daquela porta para fora. Entra aqui dizendo, Senhor, eu quero te adorar. Eu quero entregar a minha vida em suas mãos. Meu irmão, esqueça. Você vai ver o que a obra do Senhor vai fazer na sua vida. Quando você tenta se preocupar mais do que Deus que pode fazer, você atrapalha Deus. Você atrapalha Deus. Mas quando você se entrega, quando você se oferece como oferta ao Senhor, tem muitas coisas que acontecem na igreja que às vezes eu fico muito chateado. Porque é como Jesus falou para aquela cidade de Corazim. Como eu quis ajuntar vocês, como a galinha faz com seus pintainhos, com seus pintinhos, mas vocês não me ouvem. Muita coisa, irmãos, é porque você não escuta o seu pastor.
Não analisa a mensagem. Analisa a mensagem, não analisa o profeta, não. Tá, eu não sou melhor, não sou pior. Eu sou um expositor da palavra. Analise a palavra, julgue a palavra. Correlacione o que eu estou pregando com os textos bíblicos, dizendo assim, pô, esse pastor está pregando dentro. Não, esse pastor está pregando fora. Analise a palavra. Não há nenhuma argumentação minha aqui que eu não use a Bíblia, que eu não falo de versículos bíblicos, que eu não diga onde está o texto. Porque com texto, nós temos, então, a ação de convencimento. Meu irmão, em nome de Jesus, a palavra está perto de ti, junto ao teu coração. A salvação está junto de ti. Existe uma coisa que Jesus trabalhou muito no coração dos judeus, mas infelizmente, muitos não ouviam, né? Por isso que a Bíblia diz, veio para o que eram seus e os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, Jesus fez com que se tornassem filhos de Deus. João 1,12. Está escrito na palavra. Se aproprie dessa palavra. Sabe por quê? A palavra confronta. A palavra vai ferir o teu ego. A palavra vai machucar a sua consciência com seus pensamentos de resistências humanas. Tem gente que não muda porque é uma soberba, é um espírito de engano dentro dela, porque ela quer julgar as coisas espirituais com a sua vã filosofia, com os seus pensamentos humanos. Quando eu vinha para cá com minha esposa, a Daílce falava assim, poxa, quantas coisas a gente sofreu por causa do Evangelho, não foi, Daílce? Mas isso que tem que acontecer. O Evangelho não é para ser tratado na comorbidade da nossa vida. E tem que ser assim, não. O Evangelho é para contrapor os nossos pensamentos errados. E nós consideramos isso como que? Sacrifício. Não é sacrifício. É nós nos doarmos. Senhor, nos use como Tu queres. Faça de cada um de nós como Tu queres. E aí, meu irmão, quando você é usado por Deus, Deus vai te quebrar. Porque o que menos representa o Evangelho é a tua opinião, é a minha opinião, mas a vontade de Deus. Coisas absurdas podem passar na cabeça do crente. Podem. Coisas absurdas podem passar na cabeça do cristão. Mas quando ele entende que todas essas coisas não fazem parte da vontade de Deus, ele se submete. Vocês repararam no texto que os demônios adoraram ao Senhor? Está no texto. Quando aquele endemoniado se aproximou de Jesus, o texto diz bem claro que ele se prostrou. Se prostrar é uma forma de adoração. Se encurvou, se ajoelhou. Tem mais demônios aí que é mais crente do que alguns crentes, né? A gente for falar aqui, tem muita coisa aqui para falar. Mas eu quero dizer o seguinte: se derrame diante do Senhor. Seja bênção, meu irmão. Seja bênção do Senhor. Porque às vezes a gente acha que título faz alguma coisa. Título não faz nada. Eu acho que o título muitas vezes até atrapalha. Os irmãos eram uma bênção, trabalhava direitinho, recebeu um título, pronto. Escangalhou o cara. O cara visitava, o cara orava, o cara vinha cedo para a igreja, o camarada participava, apoiava tudo que era evento. Recebeu um título, pastor, pronto. Agora não. Bom. Gente, para de frescura. O título subiu a tua cabeça. Seja servo. Seja obediente. Esses dias, compartilhando com vocês assim, que às vezes parece até que eu estou falando para pastores. Esses dias, estava falando com uma pessoa e eu falei para essa pessoa,
não se esqueça que você tem um apelido. Ah, meu irmão, recebeu um apelido diante da igreja, agora vai ter que pagar o preço. É assim e é assim, acabou. Ah, mas é assim, acabou. O que mandou você aceitar? Aceitou o apelido de pastor? Agora leve. Aceitou o apelido de intercessor? Agora leve o cajado, meu irmão. É assim mesmo. Mas eu não pode o quê? Você tem que dar o testemunho que Jesus deu. Pronto, é isso aí. Caminhar como Jesus caminhou. Esse é o caminho. Vai falar o quê? Você vai ficar discutindo com o membro da igreja? Vai discutir com a ovelha recém-chegada? Não tem isso. Fale o que tiver de falar, mas saiba que você vai pagar um precinho que tem que pagar. Louvado seja Deus, amém? Deus te abençoe, meu irmão. Tem uma semana de vitória. Eu quero que você se ponha de pé, nós vamos orar. Nós vamos orar. Vamos sair daqui desse lugar cheios do Espírito Santo, amém? Aleluia. Senhor, muito obrigado por essa noite, Senhor. Por tudo que aconteceu. Eu oro por aqueles que estão, Senhor Deus, distantes, afastados. Pai, oro até por aqueles que estão debaixo de maldição, de vícios. Senhor, preso a algum tipo, Senhor Deus, de situação. Senhor, Tu és capaz de entrar agora e abençoar. Visita, Senhor, a Tua igreja. Visita o Teu povo, Senhor. Eu oro por todos os pastores, líderes, obreiros dessa casa. Oro, Senhor Deus, por todos os membros. Peço a Tua graça e o Teu amor sobre cada um. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus com as suas palmas. Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos encerrar, mas antes vamos louvar ao Senhor, irmãos. Vamos sair daqui com essa presença poderosa em nossas vidas. Aleluia! Deus é Deus de misericórdia, de bondade. Ele vai fazer infinitamente mais essa semana, eu creio nisso. Glória a Deus! Aleluia! Porque até aqui, por isso estamos alegres. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Diga com fé. Eu e a minha casa servimos ao Senhor. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. E despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos. E as riquezas encobertas. Para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome sobre de Israel. Aleluia. Opa! Tum, pá, 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 tum, tá, tá. As palmas, com alegria. Creia que essa semana vai ser uma semana ao qual a mão do Senhor vai te guiar em todo o tempo. Aleluia. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Aleluia. Em silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim, conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Prosseguindo para o alvo eu vou. A coroa conquistar.
Glória a Deus. Deus te abençoe. Uma semana de vitória. Quero lembrar os líderes e os pastores que não tiraram fotos. Podem procurar o nosso pastor Carlos Eduardo para tirar foto, que vai sair no nosso calendário anual. É o ano da unidade 2023. Amém? Amém? Então tá bom, tá? Os pastores, o pastor Carlos Eduardo está lá com a lista lá de quem precisa tirar fotos, tá? Se você não tirar, aí como que a gente vai botar a equipe pastoral, a equipe de liderança? Então a gente precisa do seu mover, tá? Procura lá com o pastor. Deus abençoe vocês. Tenham uma semana de vitória, que é a nossa história. Feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce, a maravilhosa presença do Deus Espírito Santo esteja com cada um de nós, com a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo mais lindo do Senhor diz: vamos com Deus, querido!